A melatonina, que se fala muito, né, hoje, que tem gente que acha que é remédio para dormir, não, melatonina é um hormônio que ele é essencial em quase tudo no nosso organismo e ele é produzido à noite. Quando você está dormindo, é que é feita essa produção. Por isso que é dado de noite. Quando a gente suplementa, a gente dá à noite por uma questão fisiológica. Não é só o hormônio, né, que às vezes a mulher fala: "Ah, não", quando você fala em alteração hormonal, você pensa só nos hormônios sexuais que a gente fala, né, que é progesterona, estrogênio. Não, é toda uma cascata de hormônio que regula o nosso organismo, que tem que ser avaliada e que a gente tem que manter em homeostase, né. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao InaniCast. Eu sou a Gabi Zaleski e eu tô aqui com o meu marido, André Coalho. Seja bem-vindo, amor. Seja De novo. bem-vinda mais uma vez. Isso aí. E hoje é o episódio número 30. 30. Hoje a gente está comemorando também mais um episódio, números de inscritos e com uma convidada super especial, né? É isso aí, atingimos 1000 inscritos. É isso aí. E qual que é o tema de hoje? E hoje a gente vai falar sobre rejuvenescimento íntimo feminino. Você tá preparado? Eu tô aqui para representar os homens, Aham. porque eu sei que as mulheres também precisam de apoio dos homens. Uhum. Apoio, instrução, tem uma série de coisas que a gente pode, de repente, ajudar, né? Uhum. E eu tô aqui para representar. Ao contrário do que muita gente tô possa feliz. pensar com esse tema, a gente vai mostrar o quão é importante Para ambos, né? Para quem é casado, exato, namorados, para né? saúde, Uhum. sabe? Principalmente para saúde, para a parte emocional. E eu acho que tem muita coisa que a gente vai conseguir conversar aqui hoje. Então, vamos apresentar a Maria Cláudia e trazer ela para a gente já começar esse bate-papo? Vamos lá. Então, eu vou apresentar aqui. Hoje, nossa convidada é a doutora Maria Cláudia, pela primeira vez aqui no UnineCast. Ela que nasceu em Blumenau, Santa Catarina, tem um filho, é formada em medicina com residência em radiologia e pós-graduação em rejuvenescimento íntimo feminino, hormonologia e terapias integrativas. Maria Cláudia, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. Obrigada por aceitar o nosso convite, por esse bate-papo. E depois de quantos anos? 30 anos, quase? Acho que quase uns 30 anos, né. Às vezes é bom nem contar tanto, né. Isso aí. A gente estava aqui nos bastidores contando um pouquinho, que eu acho que fazia uns 25 anos que a gente não se via, né. A Não gente se se conheceu via. através da minha tia Silvia e da minha mãe. E aí depois de tantos anos, agradeço você ter aceito o nosso convite para trazer um pouquinho sobre esse tema tão importante, né, contar. Agradeço o convite. Obrigada. Compartilhar o conhecimento, espalhar informação do bem e de responsabilidade, né? Sem dúvida. E fazer uma vida melhor, né? O pessoal procurar melhorar aí a Verdade. saúde, o bem-estar. Maria Cláudia, para a gente começar aqui, conta um pouquinho para a gente o que te levou para a área da medicina? Olha, acho que desde que eu me conheço por gente, sempre quis ser médica, sabe. Meu pai é médico também, acho que eu fui criada muito nesse meio, né. Eu lembro de criança, para mim, nossa, quando meu pai deixava, a gente passava visita na época, né, isso meu pai ele fez 50 anos de formado agora, acho. Uau. Então, assim, na época, né, porque hoje você, criança, não entra no hospital e tal, mas nossa, a gente de vez em quando, assim, final de semana, ele levava junto, nossa, achava aquilo o máximo, assim, não queria sair do hospital, achava super legal. Acho que tá um pouco no sangue aí, sempre quis ser médico, então Chegou a atuar na área da radiologia? sim, sim, eu tenho 18 anos de formada, né, então quando eu terminei a residência, quando terminei a faculdade, fiz residência, aí fiz minha subespecialização em intervencionismo, né, que é parte de procedimentos e tal. Trabalhei como radiologista durante muitos anos, assim, só que eu brinco, né, eu falo que a vida foi jogando, assim, a saúde da mulher para mim, porque a minha especialização realmente não foi essa, né, mas comecei a trabalhar, daí atende mulher e tal, é uma área que eu sempre gostei também, né,
Então acabou assim que, às vezes atendia uma paciente, indicava outra, daí você acaba atendendo a família e, Uhum. né, assim, eu trabalhei muitos anos em Curitiba, depois fui para Blumenau, e sempre era a mesma coisa, assim, sabe, daí indo, então, trabalhei com saúde da mulher durante muitos anos, né, dentro da radiologia, e depois, quando começou a se falar em rejuvenescimento íntimo, daí eu fui estudar. Que Hum, daí eu fui fazer a pós e tal, até no começo, assim, falei: vou estudar, né, pior das hipóteses eu aprendo alguma coisa, né. legal. E me apaixonei, assim, porque quando, né, você estava falando, assim, nessa questão de qualidade de vida e de espalhar informação, é uma coisa, assim, que ninguém fala, tá, grande parte das pessoas nem sabe que existe, né. Fala: "O que que é rejuvenescimento íntimo?", né. Então, assim, a gente, trata parte estética também, que também, né, às vezes fala: "É só estética", não, não é só estética, entra muito de psicológico, de a mulher se sentir bem, né, daí entra qualidade de relacionamento, tudo, né. Uhum. E também a parte funcional, que daí trata incontinência urinária, ressecamento vaginal, perda de sensibilidade de clitóris, frouxidão vaginal, que quando você pega ali as mulheres de perimenopausa, pós-menopausa, a maioria vai ter sintomas, né, algum pelo menos desses sintomas. E também pacientes mais novos, mulheres mais novas, né, que faz muito exercício de força, pode, Sim. né, às vezes começa a ter escape, várias gestações, então, assim, tem pacientes mais novas que também têm esse sintoma, assim. Mas quando eu comecei a estudar, me apaixonei, porque daí você começa a ver e diz: "Nossa, nem eu sabia, né, como médica, sabia que existia", você vai se aprofundando mais e daí você vê realmente o resultado, né, É, e dos isso é uma coisa incrível, porque como mulher, né, se você não tinha tido esse acesso, você acaba aprendendo como mulher, vê a necessidade e como médico Uhum. consegue ajudar, né. Sim, exatamente. E aí você, né, assim, até das pacientes, das mulheres que você convive, né, porque às vezes a mulher fala, né: "Nossa, tem isso, tem aquilo", a gente tá assim, né, já tem tratamentos, mas você vê, tem tratamento no hormonal, tem mulheres que não podem, tem mulheres que não querem fazer tratamento hormonal, né, até por causa de uma questão aí histórica dos hormônios que eram utilizados, hoje já, né, usa muito bioidêntico e tal, mas existe muito receio, existe, né, muitas situações assim, então que a gente consegue fazer tratamento, não hormonal, tratamento não cirúrgico, tem paciente que tem medo de cirurgia, né, ou às vezes não tem condição mesmo de fazer, condição física mesmo de poder fazer, né. Mas é muito interessante, então, É um tabu ainda falar sobre o rejuvenescimento íntimo feminino? existe muito tabu sim, viu, porque assim, né, para mim, as pacientes que chegam para mim, é claro, já estão procurando, né, mas, tem paciente que às vezes ainda chega, né, um pouco mais Com com vergonha? vergonha de falar, às vezes é o marido até que marca, sabe, eu já tive paciente assim: "Ah não, foi o marido que marcou", né, que nem o André falou, disse: "Eu tô representando os homens aqui", é super importante, né. Legal. Ter essa até esse incentivo, porque às vezes a mulher tem vergonha de procurar, né, a gente, assim, vem de uma criação, acho que a nossa geração já não tanto, mas das nossas mães, Com em certeza. que você não podia falar e que achava que é normal, né. Hoje, você entra na menopausa, assim, a idade média ali entre 50 e 53 anos, mas você pensar que a expectativa é 78, é muito tempo na menopausa, né. E daí, hoje, também, você vê mulheres de 60 anos são super ativas, né, antigamente, né, sei lá, as nossas avós 60 anos era uma senhorinha fazendo tricô que não fazia mais nada, né. Não, nada contra fazer tricô, mas era muito aquele estereótipo, né. E, então assim, entra daí relacionamento,
Uhum. né, que eu falo muito, assim, nos pacientes, eu atendo muita paciente com queixa de baixa libido, né. Hum. E libido, quando você fala em libido, é uma série de situações que podem levar a uma baixa libido, né, de emocionais, físicas, hormonais. Mas quando você fala, assim, da parte íntima mesmo, né, às vezes o que que acontece? Ah, não lubrifica bem, não tem sensibilidade, não consegue, né, chegar a ter um orgasmo, não sei se eu posso falar isso, Ó, mas não consegue chegar, né, no clímax. E daí o que que acontece? Quando começa a pensar em ter relação, não quer, porque não pensa numa coisa boa. Aí uhum. diz: "Ai não, não quero", de novo. Daí às vezes faz para agradar o marido, aí o marido conhece a pessoa há anos, sabe que está fazendo sem vontade, daí começa a achar que o problema tá que não quer ele, então gera todo um problema de relacionamento, então é um problema social importante, né. Uma coisa que você consegue resolver com um procedimento indolor que você faz no consultório, é claro que tem que ter toda uma avaliação, né, indicação, mas é muito, É é, mais simples do que parece? eu acho que é mais simples do que as pessoas imaginam, assim, sabe. Porque é uma coisa que a grande parte das pessoas pergunta: "Ah, mas vai doer? Eu tenho que ficar sem trabalhar depois?" Não, a maior parte dos procedimentos é tranquilo, né, a gente fala não tem o downtime, então você sai do consultório e vida normal, né. Maria Cláudia, e a questão da integrativa? Para quem nunca ouviu falar, não sabe, a integrativa, até onde eu entendo, me corrija por favor se eu estiver errada, mas eu entendo que é tratar aquela pessoa não só do ponto de vista biológico, mas do ponto de vista emocional, de tudo que faz parte aquela pessoa, aquele ser humano. É isso mesmo? Exatamente, é ver a pessoa como um todo, né, que Isso. a gente fala, né, ver de uma maneira holística, né, que no Brasil isso tem uma conotação, às vezes, um pouco distorcida, né, mas vocês moram nos Estados Unidos, é do whole, né, do todo. Uhum. É bem isso, é você ver a pessoa como um todo, não só ver um organismo, né, porque o que que acontece, com a evolução da medicina, ficou muito: "Ai, chega no meu consultório, você tem uma dor na mão, eu vou avaliar a sua mão". Mas Uhum. não, às vezes a dor na mão tem uma origem que está bem longe da mão, né. Sim. Então a gente tem que fazer uma avaliação, da pessoa né, de toda a saúde da pessoa e pra Entendi. E Maria Cláudia, me diga uma coisa, existe uma idade mínima que é importante a mulher ter conhecimento sobre isso, procurar ajuda ou como é que funciona? Como é que é a busca das suas pacientes hoje? Tem uma idade mínima? não tem uma idade mínima, tá. A maior parte das pacientes acaba sendo, ali pós-menopausa, tá, ou perimenopausa, que às vezes começa já a ter um pouco desses sintomas, mas também, assim, as mais jovens geralmente são ou pós-parto, né, paciente pós-parto, às vezes fica com um pouco de incontinência, frouxidão vaginal, ou mulheres também que fazem muito exercício físico de que aumente pressão, assim, de muita pressão, né, acaba também tendo um pouco de incontinência. Então não existe uma idade mínima, mas são mais por uma questão mesmo de clínica, pacientes muito jovens acabam não procurando, né, não tendo necessidade. Busca, na verdade, quando está precisando de ajuda mesmo, né? É, exatamente. A minha pergunta é uma pergunta simples, talvez até bem boba, mas assim, qual que é a diferença entre perimenopausa e menopausa? Ah, Pós-menopausa. tá. Então, assim, ó, menopausa na verdade é uma data, tá, então é a data da última menstruação. Tá. Daí a gente vai considerar que a paciente está menopausada ali, depois de 1 ano sem menstruar, tá, mas quando a gente fala em menopausa é a data da última menstruação. O período perimenopausa que a gente fala, o que que é? A mulher antes de parar de menstruar, ela já começa a ter alterações hormonais.
tá. Então, considerado ali que com 38, 40 anos já começa a ter uma queda hormonal. Começa caindo a progesterona, depois vai ser estrogênio, daí então assim, a paciente só por começar o primeiro hormônio que começa a cair, ele já vai começar a dar sintomas, então a mulher já vai começar a ter vários sintomas, que muitas vezes são sintomas vagos que até nem relaciona com, né, com o período de perimenopausa, um cansaço maior, alteração de sono, alteração de humor, às vezes uma irritabilidade maior. Muitos sintomas, assim, que são um pouco mais vagos, alteração, queda de cabelo, alteração na unha, pele, intestino, e às vezes a mulher não É bem nem imagina, né, que possa ser isso, mas é um período já que começa a ter esses sintomas, e daí quando você já tá com todos os hormônios lá embaixo, é que vai ter a parada da menstruação mesmo. Então, que daí a gente fala em menopausa, né, depois fala peri, pós, o pós-menopausa e depois que parou. E o peri é essa região, essa época aí antes de parar que já começa a ter as alterações, né. É. Existe algum tratamento preventivo? Existe, assim, hoje, né, o que se orienta é já começar a tratar antes de 10 anos antes de entrar na menopausa, já começar a fazer um acompanhamento médico, né, já dá para começar a suplementar tanto, hormônio, né, a gente fala em modulação hormonal, porque você não é só colocar um hormônio ali, né, é você ver todo o organismo, toda uma avaliação do organismo da paciente, como é que tá, para a gente manter em homeostase, né, e o que usa, assim, o que eu uso e o que tem sido, acho que é uma tendência mesmo, é usar os bioidênticos, né, que são moléculas exatamente iguais à do hormônio que a gente produz, né, Hum, que eu falei antes da questão de hormônios, né, existe aí, muita até estudos e tal, teve um estudo grande aí que falou muito, né, de hormônios, mas o que se usava eram moléculas parecidas com o hormônio, né, com o nosso hormônio. Então, o que que acontece? É um remédio que você coloca no seu organismo, que tem uma molécula diferente, vai se ligar de maneira diferente lá nos receptores e vai ter efeitos colaterais, uhum. né. Então, assim, se você está colocando uma coisa que você produz ou que você produzia, mesma molécula, ela vai ter a mesma ação, porque ela vai se ligar, o receptor que você tem lá na sua célula é o mesmo, né, ele tá recebendo o mesmo produto que ele recebia. Então hoje, assim, o que se orienta, né, é já realmente começar antes, até porque, assim, não é só, a parada de menstruar, né, sabe que a mulher sabe-se já, né, que a mulher pós-menopausa, ela tem uma chance maior de doenças cardiovasculares, tem, uma chance maior de infarto, até de desenvolvimento, né, de neoplasias, então, perda de massa magra, perda óssea, então fala em osteoporose, osteopenia, tudo isso está relacionado com hormônio. Então, se você conseguir manter já desde antes, né, você conseguir tratar, já manter essa homeostase e daí tá associado, e é essencial, hábitos de vida, exercício físico, uma alimentação saudável, sono. Então, para você conseguir ter essa, né, se manter bem, entrar bem na menopausa, que você vai ter, né, uma longevidade melhor, né. Que quando a gente fala assim, a longevidade, você quer viver para sempre, não. É o tempo que você for viver, viver com qualidade. Verdade, com Então certeza. E quando a gente começa a falar, você citou algumas palavras aí que, nossa, eu acho que até minhas células sente, né. O sono, alimentação, exercício físico, eu fui tremendo Uhum. dentro. Eu acho que eu já comentei em vários podcasts anteriores aqui, nós estamos num momento, assim, meu menino tem 2 anos, né, então, ou seja, passei pela gestação,
Passei agora estou no momento, do final da amamentação, então assim, ainda estou com muito hormônio mexendo no meu corpo. Sou sedentária, admito. Meu marido pega muito no meu pé, ele fala: "Não, a gente precisa voltar a fazer exercício, a gente precisa voltar a cuidar do nosso corpo, da nossa saúde", até por uma questão emocional. Ele fala: "Isso vai mexer com o nosso corpo, a gente precisa, né, o nosso cérebro precisa funcionar melhor para os nossos projetos e tudo mais". Eu ainda não consigo, porque eu fico com essa coisa, tipo: "Ah, eu tenho muita coisa para fazer", e aí o estresse do dia a dia. Aí quando acontecem essas situações, ele fala para mim, ele fala: "O exercício físico vai ajudar até nisso. Então, assim, a gente já cuida da nossa alimentação, vamos fazer exercício". E pra questão hormonal, mexe também, eh, Maria Cláudia, por exemplo, eu tô passando por uma questão hormonal devido à gestação. Então, para uma consulta, para eu avaliar o meu corpo, como o meu corpo tá, eu tenho que esperar essa fase? Como funciona, né? Não, você pode avaliar, é uma época ótima, sim, e essencial, né, para você fazer essa avaliação. Porque sim, tem alterações hormonais, o corpo da mulher após uma gestação demora mesmo um tempo, né, até voltar E ao essa é a minha pergunta, normal, assim. é normal demorar tanto tempo assim? Jesus, porque é uma loucura, assim, a minha memória, ela é falha, Uhum. né, eu acho que isso eu tô falando besteira? É questão hormonal Não, isso ou mas não? tem alimentação também que influencia muito, né, É, seu dia. eu ia falar isso, tem muita coisa, o sono também, porque você Sono. fica acordando à noite, nossa, sono é essencial, tem a melatonina que se fala muito, né, hoje, que tem gente que acha que é remédio para dormir, não, melatonina é um hormônio que ele é essencial em quase tudo no nosso organismo e ele é produzido à noite. Quando você está dormindo, é que é feita essa produção. Por isso que é dado de noite, quando a gente suplementa, a gente dá à noite por uma questão fisiológica, porque a gente quer simular o fisiológico, né, ou tentar muitas vezes, tem gente que às vezes vai precisar tomar, né, por mais tempo, por resto da vida, dependendo de idade, de tudo, né, de como que tá o organismo, mas muitas vezes você faz, eh você, tem que regular, né, o que a gente fala que é o ritmo circadiano, né. Uhum. Então a gente tem uma produção alta de melatonina à noite, baixa, aí cortisol de manhã, tem alguns picos durante o dia, que influencia muito na questão de disposição, Hum. tá. Às vezes tem aquele cansaço que não às vezes é em picos, às vezes você se arrasta o dia inteiro, né. E para a gente conseguir regular isso, que também tá tudo relacionado, né, o hormônio aí, porque daí, eh a gente pensa em receptores celulares também, até para outros hormônios de tireoide e tal. Então você precisa regular tudo, e para você conseguir ter essa regulação, você precisa de um sono bom. Seu sono está ruim, seu filho acorda à noite, toda noite, entende? Vai atrapalhar tudo, né, não é só o hormônio, né, que às vezes a mulher fala: "Ah, não", quando você fala em alteração hormonal, você pensa só nos hormônios sexuais que a gente fala, né, que é progesterona, estrogênio. Não, é toda uma cascata de hormônio que regula o nosso organismo, que tem que ser avaliada e que a gente tem que manter em homeostase, né. Uma Então coisa desencadeia a outra, por exemplo, uma alteração hormonal da tireoide, por exemplo, desencadeia outros tipos de alterações? tá tudo relacionado ao metabolismo, né. Então, assim, às vezes, alguma substância que vai ser produzida para uma determinada reação lá, tá dependendo de uma reação, tipo, do cortisol aí. Cortisol e tireoide tá muito íntimo, sabe, a relação por causa da questão dos receptores e tudo. Aí você não dorme direito, aí você fica cansado, daí já bagunçou tudo, né. E daí entra toda a parte também de alimentação, porque daí a gente fala em iodo, magnésio, Hum. tudo, né, que estão também relacionados aí com essas reações nos receptores celulares, né. Então daí a absorção já fica alterada também, então tá
tá tudo relacionado e por isso que a gente precisa ter, mais uma vez, essa visão integrativa, né, porque não adianta eu só pegar e te dar dar alguma coisa para dormir ou para tratar algum sintoma que você está tendo, que vai ser pontual e sem avaliar para ver exatamente o que está acontecendo. Ah, não, é a falta de sono, são os hormônios que ainda não regulou de novo, o que está acontecendo? Por que essa memória está tão alterada ou cansaço? Então, tem que fazer uma avaliação e é um momento muito muito bom, assim. Eu falando por mim agora, meu filho também demorou anos para eu dormir uma noite inteira, e eu fiz uma clínica de hipocortisolismo, que às vezes acontece depois de um estresse muito grande, que a gente vai demandando do corpo, e o corpo responde, responde, mas chega uma hora que, né, que a gente precisa ajudar ele, né, seja mudando hábito, tal. Eu precisei, usar o cortisol por um tempo e a melatonina e consegui regular de novo, porque foi uma coisa pontual, né. Eu tenho hábitos saudáveis, né, inclusive até por causa do meu filho, né, que nem você falou, disse: "Ai, que não faz exercício". Eu sempre fiz, mas não era tão regular assim. Depois que meu filho nasceu, como ele sempre foi grande e pesado, então eu falei: "Gente, pra conseguir segurar esse menino, eu preciso estar forte, né". Então, desde que ele nasceu, tô muito regular, eu faço musculação 3 vezes por semana, faço pilates, né, daí tento juntar um aeróbico aí, mas precisa ter toda essa, né, eh, toda essa interação aí de tudo, né, como é alimentação, é suplementação, é exercício, é sono, que tudo isso Sabe que vai influenciando sim. eu tenho esse hábito de ficar tentando pensar, por exemplo, a gente vive uma vida super agitada, né, a gente tem outros negócios, a gente empreende, agora o projeto do podcast, agência e tudo mais. E aí quando acontecem questões no corpo, eu fico tentando Uhum, relacionar: "Ah, mas isso foi porque essa semana foi intensa, foi estresse. Então, porque a gente", o André tá pegando, a gente tá num momento, assim, eh, abrir um pouquinho da nossa vida, né, eu não gosto muito, mas não tem como, né, não contar a uhum, história. E a gente tá passando por um momento de não dormir bem à noite, né, a gente ainda não dorme. Então, uhum, "Ah não, essa noite a gente acordou demais, essa noite ou ele chorou, ou ele pediu mais atenção", aí acorda uhum, não é cansado, é exausto, verdade, a palavra é assim, uhum, parece que a gente acabou de dormir, é tão engraçado que quando eu acordo eu olho para o André, ele sempre pergunta: "Como é que foi sua noite?" uhum, Ali eu já vejo se ele tá bem ou não. Então, e isso vai refletindo ao longo do dia, ao longo da semana. A pergunta é: tem como a gente buscar ajuda, por exemplo, hoje com o conhecimento que você está passando aqui para as pessoas que estão ouvindo, os teus atendimentos, eles uhum. são só presenciais ou você consegue atender remoto também? Consigo atender remoto também. É, isso é importante, né, Hum. porque você vê mais um episódio, esses episódios que a gente grava, Maria Cláudia, eu acho que eles são pra gente, sabe, porque as pessoas acabam vindo pra conversar e eu fico pensando: "Nossa, eu preciso disso também na minha vida". Uhum, É o momento que a gente vive, né, amor? Ah, não, é muito massa porque, assim, por exemplo, aqui tem relativamente bastante brasileiros, né, e uhum. e não é muito fácil de achar brasileiro que atende sob A integrativa. a através da medicina integrativa, É, que tem esse conhecimento, que tem essa prática. Uhum, é bem E difícil, aí o viu? que acontece? Às vezes você está falando uhum, todo mundo fala assim: "Ah, mas normalmente médico da integrativa não atende o convênio, então sai mais caro, então não posso pagar, então não posso fazer e tal, tal, tal", né. O brasileiro aqui, ganhando em dólar, fica mais fácil pagar um médico da medicina integrativa, né, que no Brasil uhum, pode atender remoto. Então, olha até onde vai isso, né. A gente pode, por exemplo, agora uhum, indicar, né, para Hum, brasileiros que estão aqui, por exemplo, né, de uhum, doutora Maria Cláudia, por exemplo. Ó, tem uma pessoa uhum. que a gente conhece, ela cuida não, e dessa legal que eles área. estão ouvindo, né, porque Não, é ver muito o massa que isso. que é isso, né?
Bom, depois eu quero entendeu? contato. É. Ah, sim, pois eu deixo, mas eu faço. A gente consegue, né, fazer a consulta online, conversa, acompanha, tem os resultados super legais. E é muito legal divulgar isso mesmo, porque tem muita gente que não conhece, ou às vezes, como eu falo, às vezes não sabe nem quem procurar, né, diz: "Ah", e muitas vezes é isso, são vários sintomas que você não consegue relacionar um com o outro, ou que acaba achando que é normal, né, que nem falar: "Ah, não, mas eu não dormi essa noite, tudo bem". E foi, e daí que nem no caso de você tá, né, tá tantas noites sem dormir, Nem eu perdi a conta já. O nosso combo mas é o sono, é a atividade uhum, física e a A alimentação. alimentação agora a gente tá voltando a se alimentar É, melhor. então estamos retornando aí, Hum. uhum, Então, Quando melhorando isso, tenho certeza que melhorando essa parte, todo o com resto melhora. certeza. Fica tranquila que É, não, com certeza, melhora muito. E é, tem que fazer, né, eu sempre falo, assim, para os meus pacientes, a gente tem que se respeitar também, né, e fala assim: "Ah, existe o ideal", dizer: "Não, tem que ser musculação no mínimo 4 vezes por semana e o recomendado é 1 hora e tal", mas assim, você tem que ver primeiro o que que você consegue fazer, tá. Eu, por exemplo, eu faço meia hora muito intensa, 3 vezes por semana, na minha rotina isso cabe bem, aí depois tem o pilates, né, tem outras atividades também. Mas isso para mim cabe muito bem e eu fico muito bem. hum, E eu falo para os pacientes: "Não adianta você querer começar com 4 vezes na semana, se você não consegue caminhar 15 minutos. Então uhum, uhum. começa caminhando 15 minutos por dia, começa com 2 vezes na semana, vamos fazer o que é possível, que daí até o teu corpo, o teu organismo vai começar a pedir mais. Hum, Porque é bom, você tem que sair daquela inércia, né, uhum. que é nossa, muito difícil, né, você mudar hábitos, assim. E a gente fala que na integrativa, fala que o papel do médico é 20%, 80% é o paciente que tem que fazer, né. Mas a gente ajuda a orientar, às vezes, assim, tem experiência, porque, que nem eu falei, eu tenho a minha experiência de quando eu comecei né, assim, como paciente, né, a me tratar, né, ao passar, não, como que foi para chegar nesse ponto de fazer exercício, de alimentação, de conseguir fazer assim, quais substituições que acabam dando certo no sentido de até assim: "Ah, nossa, tenho muita vontade de doce, o que que eu vou tirar para conseguir", sabe, assim, porque o açúcar eu falo, é uma droga legalizada, né, porque vicia muito. E é difícil tirar. O corpo pede, né, e até você desintoxicar não é fácil. Então, a gente também precisa se respeitar e ter, né, ter esse tempo de fazer, às vezes querer que tire tudo de uma vez e tem gente que consegue, tem gente que vai fazer uma semana e vai dizer: "Não, para mim não dá, vou aqui largar tudo", né. aqui em casa o exemplo é esse, o André vira a chave dele, assim, em segundos. Se ele falar: "Não vou mais comer isso", eu posso até preparar, colocar na mesa, ele não come mais. Eu já tenho essa dificuldade. Pra eu virar a minha chave, assim, um pouco mais difícil. Eu tenho a consciência, às vezes eu tomo a decisão por Uhum, consciência, mas aí eu nas minhas memórias, emocionais, quando eu penso num pãozinho quente, sabe, num bolo assado, no final de semana, aí me vem esse tipo de memória emocional, o André fala pra mim, fala assim: "Às vezes acho que você tá com saudade da época da sua mãe, que você, né, tinha o bolo quentinho e tal". Pode ser que sim. mas é Quando eu tenho mas saudade, eu vou lá e faço uhum, porque talvez isso me conforte, é verdade. uhum. Mas essa dificuldade, assim. Mas eu É. perfeitamente essa importância, principalmente do açúcar, né. É, não, e é essencial tirar, assim, né, mas que nem eu falo, tem gente que consegue, assim, dizer: "Não, tirei, cortei de uma vez e não vou mais fazer". Eu até acho que é
o melhor, né. Mas tem muita gente que não consegue mesmo, e daí acaba desistindo de tudo. Por isso que eu falo que você tem que se respeitar, né, não é dizer: "Ah não, eu não consigo não comer, então pronto, não vou mais fazer nada, porque não vai dar certo isso". Não, vamos tentar de outro jeito, então vamos tentar diminuir, vamos tentar essa semana não comer na segunda e na terça. Aí Uhum. na outra semana você entende, vai vamos até quinta, daqui a pouco você consegue tirar tudo. Então, É. né, existem estratégias, e essa questão, né, que nem a gente falou, o psicológico é muito forte, e principalmente para alimentação, Uhum. porque tem muito isso, né, de você lembrar de uma situação e a comida tá, né, você come uma coisa e diz: "Nossa, eu como isso daqui, tem um gosto de infância", ou Uhum. lembro de tal pessoa. E é uma coisa muito comum, assim, que até com criança é difícil, assim, né, que eu policio e e brigo com os familiares, porque muitas vezes você quer agradar, o que que você faz? "Ah, não, vou levar um docinho, porque ele vai Docinho. gostar". Gente, isso não é você está ensinando a criança, e a gente foi, acho que educado e cresceu assim, que doce é um sinal de amor, que Uhum. você está agradando, que é bom. Então, é difícil, às vezes, conscientemente, né, dizer: "Não, mas isso aqui que minha avó fazia para mim, como que não vai fazer bem, né?". Então você tem que ter um trabalho psicológico forte em cima, né. O André fala isso pra mim, porque como a gente adquiriu um pouco de conhecimento a respeito disso, e na época que eu estava grávida a gente dizia: "Nicola vai ter isso, isso, isso e não vai ter isso, isso, isso". E a gente definiu algumas coisas pra nossa que funcionava bem pra gente, né. Até eu engravidar a gente tinha uma alimentação bem restrita, bem controlada. Não temos o hábito de açúcar, de doce. Depois Hum, da gravidez eu dei uma resbalada grande, assim, né. hum, Mas a gente tinha esse combinado. E um dia eu lembro tão bem, não sei se você vai lembrar desse caso, que eu estava oferecendo um bolo, um pão, um bolo, eu não me lembro. E aí o André falou: "Amor, você tem noção que o que você está dando para ele, eu sei que faz parte da forma com que a gente foi criado, né, nós fomos educados e criados dessa maneira. Nossos hábitos, até pouco tempo atrás, eram esses, mas você tem noção que não é um ato de amor, porque nós estamos inflamando o corpo dele dessa maneira, porque isso é hoje, amanhã, é segunda, é terça, quarta, quinta, é sexta". Ele falou: "Isso não é um ato de amor". Isso foi muito forte pra mim, sabe. Então cada vez eu ainda ofereço, às vezes, uma bolacha, um bolo, um pão, mas eu, assim, no fundo do meu coração, eu sei que a gente acaba não fazendo da maneira correta, né. uhum, Na verdade, eu lembrei que eu falei assim: "Eu já tenho a experiência de outro filho que eu fiz de uma certa forma no começo e fui vendo o resultado, né". Uhum. Entende? uhum, Então, nada melhor do que a experiência, certo? Então, aí eu já você tem a oportunidade novamente de participar do crescimento de um ser humano, né. hum. Então você é muito complicado e é difícil você, às vezes, fazer algo que não é legal e ver um resultado não legal, e que você fez parte daquilo, você ajudou a provocar aquilo. É complicado, Ainda mais que a gente tenha é consciência, né. muito complicado isso. Então, É, foi nesse sentido que, né, que eu comentei, porque, poxa, às vezes é bom a gente aprender com o erro dos outros, né, não precisa errar. Eu sei que às vezes né, dá a cabeçada também, mas a oportunidade, às vezes, de não errar tá ali batendo na porta, né. É. uhum. Não, e se a gente e se deixar, Maria Cláudia, a gente vai contando as nossas histórias e já a conversa vai falar de um assunto que a gente gosta bastante, né. Não muito, essa parte da integrativa O André eu amo, adora. amo. Eu Né, queria fazer uma pergunta que é a seguinte, uma orientação, na verdade é pedir uma orientação. uhum. E você, como médica que trata de mulheres, né, principalmente, como que você poderia orientar, deixar uma orientação para os homens, né, maridos, namorados, noivos, né, para o homem da relação aí, como orientar esse homem para que ajude as mulheres, né, ajude a
Uhum. Olha, eu acho que comunicação é tudo, né. Conversar e assim, eu acho que às vezes até talvez deixar a mulher muito à vontade, né, trazer porque que nem eu falei ali, a questão de, né, mulher já de mais idade, que não está lubrificando, que não ter uma conversa franca, sabe, dizer: "Ó, vamos procurar ajuda? É isso que está acontecendo?", né, porque é claro que na relação, mas sabe, não está lubrificando, vamos ver se é, né, se é algum problema físico, porque às vezes pode ser do relacionamento mesmo, né. E Uhum. ter essa conversa, né, que é uma conversa difícil às vezes dizer: "Não, será que é comigo o problema? Ou não?", entende, é do relacionamento ou não é, pode ser, vamos procurar um médico, vamos, né, vamos, identificar onde é que está o problema e não ficar nessa que muitas vezes o que que é, a pessoa não quer falar, né, ou diz: "Ah não, o problema está comigo", ou "Ah não, o problema está com você". Não, vamos conversar ou pelo menos dizer: "Ó, vamos procurar ajuda, tem profissional que trata isso, que pode identificar e ver aí o que está acontecendo", né. Ou a questão de perda de urina, assim, que as pessoas têm vergonha mesmo de falar, né, e geralmente o companheiro sabe, né, então acho que a comunicação é tudo, né, tentar deixar a pessoa à vontade para dizer: "Vamos", ou leva, ou às vezes marca a consulta, que nem eu falei, eu já tive paciente que o marido marcou a consulta, eu disse: "Olha, vai lá", e daí às vezes porque às vezes é a mulher mesmo que tem mais vergonha do que o homem, né, de chegar e dizer: "Ah, não, mas é isso", fala: "Não, vamos conversar", e realmente resolveu e melhora até o relacionamento, né, que nem eu comentei antes, é uma questão mesmo de qualidade de vida, né, de você, né, pensa que vai viver mais 30 anos em menopausa, não dá para ficar: "Ai, é assim, é normal mesmo e vamos levando", né. É, e o problema um problema desse, por exemplo, não adianta, o problema é dos 2, né, um casal, qualquer Isso coisa reflete em tudo, né, depois que reflete está até no acontecendo trabalho, na em um convivência com os outros. é claro, É, em um deles vai ser dos 2, não tem como, né, vai sim, vai refletir, né, exatamente. então os 2 se ajudam para procurar uma solução, Uhum, procurar entender o que acontece. Acho Isso que aí. isso é muito massa, acho que esse é tô aqui para representar aí o lado masculino que contribui exato. muito. Maria Cláudia, a gente já está encaminhando aqui para o finalzinho. Antes de eu fazer as perguntas finais que a gente costuma a trazer para o nossa audiência, deixa uma mensagem para essas mulheres, o que que você poderia deixar de mensagem, assim, para elas, para quem está ouvindo e está passando por uma situação dessa? Olha, eu acho que é isso que eu, né, me repetindo, mas não tenha medo de procurar ajuda. Não Hum, tenha vergonha, na verdade, não é medo, né. Então tenta, se informar, ver, que nem eu falei, tem profissionais que trabalham com nem tanto dessa questão hormonal aí, que às vezes é uma série de pequenos sintomas que você diz: "Ah, não é nada, não é nada", é normal, mas que atrapalha a vida. A memória é uma coisa, né, que a gente falou, assim, que vai também pior ali nesse perimenopausa, pós-menopausa, às vezes a mulher tem aquela sensação, assim, de: "Nossa, eu conseguia fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, agora eu não consigo mais". "Ah, não, a idade". Não, mas a gente consegue muitas vezes ajudar nisso, né. E todas essas questões que a gente chama, a síndrome geniturinária, né, pós-menopausa, da menopausa, que são todos os sintomas que eu falei ali genitais, né, de, eh, né, ressecamento, perda de urina, frouxidão vaginal, perda de sensibilidade de clitóris, né, e até questão estética mesmo, porque a gente perde colágeno na pele, do braço, do rosto, igual perde na vulva, então tem às vezes, né, mais flacidez, e isso também pode ser uma questão aí de, né, de qualidade aí de relacionamento, porque às vezes a mulher começa a não se sentir bem. "Ah, não me sinto à vontade de tirar a roupa", daí não sabe, às vezes começa mais a não querer ter relação e tal.
Então, assim, não aceitar como normal. Procura ajuda, cuide de você, porque a gente tem que estar bem também para poder cuidar dos outros, né. Mulher tem muito de querer cuidar, eu tenho que cuidar do meu filho, do meu marido, da minha mãe, do meu pai, e não se cuida, mas a gente tem que estar bem para poder cuidar dos outros. Nossa, adorei. Você falou que tinha falado todo, eu sei que é importante a gente falar de novo, mas eu acho que esse finalzinho foi perfeito. Cláudia, obrigada, né, mais uma vez você estar aqui. Eu queria fazer a pergunta final, que é uma reflexão que a gente traz para o nosso convidado, em voltar a olhar para Maria Cláudia lá quando criança, né, quando tinha talvez as experiências Uhum. de visitar o hospital, de trazer a parte profissional, mas também trazer uma reflexão para a tua vida pessoal, né. O que você puder, olhar para aquela menina daquela época, o que você diria para ela? Com a experiência e com a vivência que você tem hoje? Olha, eu acho que volta na mesma coisa, acho que eu diria: "Não tenha medo", que é uma coisa que trava muito a gente em muitas situações, né. A gente eu tenho estudado muito a Bíblia, assim, fala a frase que mais está 365 vezes escrita na Bíblia é: "Não tenhas medo". Hum. E é uma coisa, sabe, assim, que eu penso muito e em muitas situações a gente acaba se travando por medo, né, deixando de fazer uma coisa por achar que não vai conseguir ou, né, N situações, mas acho que seria isso, né, seja mais ousado ou corajosa, né. Hum. É Legal. verdade. Às vezes a pessoa trava, né. Muito bom, adorei. Maria Cláudia, Eu obrigada por dedicar o seu tempo, que foi posso uma deixar uma mensagem? pode. Eu quero deixar uma mensagem, eu vou quebrar o protocolo. É, É, gosto disso, gosto. eu quero deixar uma mensagem para os maridos, para os homens que têm a sua parceira, né, que cuidem mais dela, que tenham mais sensibilidade a ponto de ajudar, porque às vezes ela tá ali do teu lado, tá precisando de ajuda e às vezes é só um empurrãozinho do parceiro, né, de incentivar a procurar ajuda quando precisa. Esses assuntos são muito importantes, influencia toda a família, influencia a vida dela, né, Hum. delas. Então eu tô aqui para representar esses os parceiros para ajudarem suas parceiras aí a seguirem, uma vida melhor, ter uma melhor qualidade de vida. Essa é a minha mensagem, Obrigada, amor. né. O André tem uma sensibilidade maior mesmo. Obrigada, amor. Eu que agradeço. Então tá, esse Importante mesmo, que é certeza. A gente vai ter oportunidade, a gente já deixa o convite aqui, Maria Cláudia, para você voltar, para trazer mais informações, ou talvez a gente cria um novo tema para falar sobre isso e uhum. ajudar mais pessoas, que o intuito é transformar a informação técnica de um jeito amigável, para que as pessoas tenham acesso e que possam buscar ajuda e ter uma vida com mais qualidade, tá bom? Não, mas com certeza, vamos conversar mais, que nem eu falei, é um tema super importante que as pessoas muitas vezes não têm vergonha de falar, né, ou não vai conversar com a amiga, não vai e às É, vezes até com o marido, né, que nem o André falou, tem que abrir isso, né, e verdade. abrir, digo, a discussão, assim, né. Maria Legal, Cláudia, agradeço a oportunidade também. imagina, é um prazer pra gente. E como é que as pessoas podem encontrar você? Como é que é mais fácil? Pelo Ó, Instagram? pelo Insta, é arroba doutora Maria Cláudia Scrovert, para Uhum. deixar A escrito gente nos comentários que é difícil, né, a gente coloca no início. de escrever, e lá tem todos os dados de, link para consulta, para site, no Google também, né, se procurar pelo nome também tem as informações aí para Ah, legal. poder entrar em contato. Maravilha. Excelente. Muito bem, e esse aqui foi mais um episódio interessantíssimo e que a gente adora e se deixar a gente fica horas falando, né, De utilidade pública. sem dúvida. Foi mais um episódio do Ninecast, um beijo e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. É.